Boa tarde a todos. Declaro abertos os breves comunicados. Para fazer uso da palavra, chamarei a lista de acordo com a inscrição e cada orador poderá fazer o uso da palavra por 3 minutos. Para iniciar a nossa tarde de terça-feira, chamo agora a deputada Alice Portugal. Deputada Alice não se encontra. A gente chega assim, o primeiro a gente chega de supetão, né? Quando ela retornar, a gente chama ela novamente. Então, em plenário, meu nobre amigo, excelentíssimo deputado Hildo Rocha, com a palavra. Muito obrigado, deputado Luiz Miranda, que preside a sessão, inicia a semana de sessões deliberativas, presidindo a sessão, uma alegria muito grande para mim. Senhores deputados, senhoras deputadas, com a intenção de calar a minha voz, o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra este deputado. Alegou o governador Flávio Dino de que eu teria lhe difamado, porque eu dei uma entrevista a uma emissora de rádio lá no estado do Maranhão, afirmando que era contra encaminhar recurso da emenda de bancada do estado do Maranhão para a saúde pública. Ora, se nós temos a saúde pública do estado do Maranhão, a saúde pública é obrigada a gastar 12% da sua arrecadação, da arrecadação do estado. A receita do estado, pelo menos 12%, tem que ir para a saúde. E nós temos as estradas federais que precisam do apoio da bancada de deputados e senadores. Então, nessa entrevista, eu disse que preferia que o dinheiro fosse para as rodovias federais do que para entregar nas mãos do Flávio Dino, porque o dinheiro que nós estávamos mandando para ele para a saúde estava virando éter, que a Polícia Federal vive na Secretaria de Saúde fazendo investigação por falta de transparência do Estado e porque está tendo desvio. Então, ele achou que aquilo era uma ofensa a ele, e ele entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, alegando difamação contra ele. Ele sabia que isso não iria resultar em nada. O Ministério Público Federal, no seu parecer, determinou o arquivamento da ação, e a ministra, que foi relatora, foi sorteada para relatar essa ação, ajuizada pelo governador Flávio Dino, a ministra Rosa Weber, de forma correta, arquivou a presente representação feita pelo governador Flávio Dino contra mim. Mas o intuito do governador era só para me amedrontar, para fazer com que eu me cale e não critique os atos errados que são praticados pelo governo dele, que são vários atos. Aqui eu não subo, nem aqui na tribuna, nem dou entrevista falando da pessoa do governador Flávio Dino. Eu me refiro sempre à administração do governador Flávio Dino, que peca em quase todas as áreas. Uma ou outra acerta. Não posso dizer que é só erros, tem acerto também, mas grande parte do seu governo é constituído de erros. E eu fui eleito representante do povo do Maranhão para fazer a fiscalização dos recursos que são transferidos do governo federal, assim como também levar recursos, como eu já levei recursos para o governo federal, para o governo do estado do Maranhão, assim como para as prefeituras. Então, nós temos feito o nosso trabalho. Eu fui eleito no campo da oposição, eu fui eleito para ser oposição ao governador Flávio Dino, e eu tenho que continuar dessa forma, embora não seja um adversário radical, como ele foi no período em que governou o estado, Rosiana, ele deputado federal, radical contra o governo da Rosiana. Inclusive, naquele período, ele não colocou emenda para o governo do estado do Maranhão, no período que ele foi deputado federal durante 4 anos. E eu não, eu como deputado federal, mesmo sendo do campo de oposição ao Flávio Dino, temos encaminhado recurso e concordado, inclusive com recurso e para algumas áreas do governo. Agora, se tiver de decidir entre mandar dinheiro direto para os municípios, para a saúde dos municípios, ou para a saúde do estado,
eu prefiro que vá para os municípios, porque os municípios são mais carentes, precisam mais do apoio do governo federal do que o Estado. O Estado tem todo um ICMS que ele arrecada, são quase 20 bilhões de reais que o Estado arrecada por ano de tributos e pouco faz, principalmente na área da saúde, no que diz respeito, principalmente à saúde preventiva. Então, senhor presidente, agradeço e desejo uma boa sessão no dia de hoje, que nós possamos avançar na aprovação de vários temas, inclusive, se puder votar ainda, entrar como extra pauta, o projeto de lei de apoio ao transporte público que já está pronto. Obrigado, deputado Hildo Rocha. Aguardando ainda a confirmação do presidente Rodrigo Maia sobre a pauta, não torcer para conseguir votar os assuntos que são prioritários para a sociedade. Com a palavra agora, o deputado Padre João. Vejo ele aqui, está online. Senhor presidente, eu quero fazer o apelo a Vossa Excelência e chegar ao Rodrigo Maia e o Alcolumbre a urgência, urgentíssima, da sessão do Congresso, senhor presidente. Por quê? Nós votamos uma lei quase unanimidade, e foi o projeto de lei 735, quase unanimidade, senhor presidente. O apoio à agricultura familiar, um conjunto de ações para socorrer os agricultores familiares em tempo de pandemia. E o presidente vetou, bem dizer, tudo. Então, se esse presidente não tem sensibilidade para com os agricultores familiares, que ele respeitasse pelo menos um projeto que foi apreciado pelo Congresso e, no caso da Câmara, também depois do Senado, quase por unanimidade, senhor presidente. Demoramos desde março que tramita a proposição, foram mais de 20 proposições, mais de 20. E ainda, senhor presidente, projeto que foi adiado, relatado pelo deputado Zé Silva, e que ia votar numa semana, adiou porque estava construindo com o governo, estava buscando acordo com o governo. Então faço apelo ao colega mineiro, conterrâneo aqui, Zé Silva, para voltar a reunir com esse governo, qual ele é base, porque é inadmissível um projeto que foi construído com os movimentos sociais, os movimentos da agricultura familiar, com o próprio parlamento, com o próprio governo, e vetar esse projeto, senhor presidente, que é a lei Assis Carvalho, por unanimidade, não teve nenhuma objeção também, colocar o nome Assis Carvalho. Olha, não poderia ter sido vetado uma linha sequer, nenhuma linha, porque foi construído também com o governo. Então, eu faço apelo a todos os líderes, da direita, da esquerda, do centro, que nós tínhamos que parar de votar, não apreciar nenhuma matéria enquanto não derrubar esses vetos. Não apreciar nenhuma matéria. Os companheiros que têm o mínimo de gratidão aos agricultores familiares, ao que toma café da manhã, que almoça, que janta. Quem está de pé aqui está de pé porque graças ao café da manhã e o almoço e aos agricultores familiares. Ah, mas eu pago, tem dinheiro. Você paga, mas você não vai comer dinheiro. Você come arroz, feijão, café, leite, alimento. Então, senhor presidente, basta de desrespeito à Câmara e aos agricultores familiares. Veto, vamos derrubar o veto, é urgente, em mínimo de respeito para com os agricultores familiares. Obrigado, deputada. Com a palavra agora o deputado Vicentinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu partilho desta mesma indignação. A agricultura familiar, ela é hoje a responsável para alimentar 70% do nosso povo. Aprovamos, inclusive, projetos de lei que assegurem a esses pais de família que têm apenas o sustento o direito à garantia, pelo menos, da compra da alimentação para as escolas brasileiras. Foi um debate profundo
não somente para a agricultura familiar, mas para as comunidades tradicionais, nosso povo feirante. Aliás, hoje é dia do feirante, o nosso povo das regiões ribeirinhas, mas especialmente a grande agricultura familiar, dos nossos irmãos que tiveram o Pronaf quase que abandonado, projetos de moradia quase que abandonado, destruindo a esperança de um país que tem uma produção extraordinária para o nosso povo. Fosse um projeto do agronegócio, Bolsonaro não vetaria. Fosse um projeto dos grandes fazendeiros, Bolsonaro não votaria. Porque Bolsonaro não tem projeto de sociedade. O projeto dele é ser instrumento dos interesses mais escusos desse país, das multinacionais, do capital estrangeiro, principalmente o americano, mas não se preocupa com os pequenos, que precisam ter sua família assentada, os jovens ali adorando a terra, não tendo que sair da sua casa para morar nas grandes periferias e morrerem na violência. Então eu imaginava que pela votação, pelo conteúdo, pela densidade da votação, jamais Bolsonaro poderia fazer uma coisa dessa. Mas ele faz, não porque ele tenha atitude, seja firme, compreensivo, uma visão profunda, não, é porque ele é um cidadão medíocre, incapaz de pensar um projeto social para o nosso país, mas diz amém facilmente aos poderosos. Defender a agricultura familiar é defender alimento para o nosso país, aos pequenos. E um projeto como esse, senhor presidente, era um projeto que dava guarida, tanto no aspecto do empréstimo, do atendimento, do apoio, da política agrária. Eu quero, portanto, senhor presidente, manifestar a minha mais profunda indignação contra esse veto completo, censura, escolhendo os mais fracos para abandoná-los, e espero o mais breve possível a oportunidade de derrubar esse veto. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Vicentinho. A deputada Alice Portugal retornou? Não, vamos seguir. Com a palavra agora a deputada Lídice da Mata. Muito obrigada, presidente. Eu quero começar, senhor presidente, também protestando contra o veto que o presidente fez ao projeto de auxílio aos agricultores familiares. A Bahia é o estado com o maior número de agricultores familiares do Brasil, com cerca de 593 mil agricultores familiares, que representam 77,8% dos 762 mil estabelecimentos agropecuários. A agricultura familiar é indispensável a garantir comida na mesa do povo trabalhador. Para isso, do povo brasileiro em geral. E para isso, eles precisam desse auxílio para que eles possam continuar sobrevivendo. Quero também, senhor presidente, saudar aqui a diretoria da TV Bahia pelo programa Conversa Preta, a jornalista Georgina Maiarne, o apresentador Aldri Anunciação, que é dirigido este programa pela também jornalista Mira Silva. É um programa atual que conversa, que dialoga, que discute o racismo em nosso país. Extremamente inovador e importante que a Bahia dê esse primeiro passo. Mas, senhor presidente, quero também anunciar que dê entrada num projeto 4306 de 2020 para coibir a divulgação do nome de crianças e adolescentes na rede, revitimizando o processo de vitimização da violência dessas crianças. Esse projeto prevê 4 anos de prisão para quem assim se comportar, senhor presidente, para que nós possamos garantir, como o Estatuto da Criança e a lei anti-bullying assegura a proteção de crianças e adolescentes. Nós não podemos continuar convivendo com o que convivemos recentemente, com a divulgação do nome de uma criança de 10 anos de idade que foi hostilizada, que foi perseguida, que foi revitimizada
num processo absolutamente perverso e que nós não podemos achar que isso é natural. Portanto, o meu projeto, eu peço o apoio de todos, vem no sentido de impedirmos que esse crime seja permitido contra criança e adolescente no nosso país, que nós possamos coibir e punir devidamente todo aquele que investe e que violença a dignidade da criança, do adolescente vitimado em nosso país. Portanto, senhor presidente, agradeço-lhe o tempo e peço o apoio de Vossa Excelência para que nós possamos dar seguimento a esse projeto e possamos efetivamente aprová-lo como uma medida do Congresso contra o abuso, contra a vida e a dignidade das crianças e adolescentes brasileiros. Obrigado, deputada. Deputada Alice, Portugal. Olha que eu estou insistindo, hein, deputada? É um carinho muito grande, viu? Oi! Agora sim! Obrigada, presidente. Obrigada por sua generosidade e compreensão. Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer a pergunta que não quer calar. Quem depositou R$89 mil na conta da senhora Michele Bolsonaro foi Queiroz. Por que ele depositou R$89 mil na conta da senhora Michele Bolsonaro? E eu faço essa pergunta, senhor presidente, porque o Brasil quer saber. Porque nós estamos tratando de um presidente da República que é um funcionário público. Nós estamos tratando de uma circunstância que chama a atenção da nação quando, efetivamente, o senhor presidente da República ameaça, não é, de espancamento físico um jornalista. E depois, com fake news, a turba que o segue resolve transformar feirinha em filhinha, buscando um álibi para a grosseria, a atrocidade e a ação antidemocrática do senhor presidente da República, que, diga-se de passagem, não faz isso apenas por essa vez. Já fez diversas vezes, já ameaçou jornalistas, já distratou jornalistas, já distratou mulheres, deputadas nessa casa, e sem dúvida alguma é alguém que nós, que o conhecemos de perto, porque passamos muitos mandatos aí com ele em plenário, que não se esmera para dar bom dia a ninguém ou construir relações sociáveis. Quando ele perde a tutoria, ele efetivamente se perde e volta ao seu estado primitivo, bruto, não é? Onde, infelizmente, junto vai a lamentável entrega da nação. Por isso, eu quero dizer, nesses minutos, que nós não concordaríamos com privatizações de estatais. Caixa Econômica Federal, Correios e Telégrafos, empresa bicentenária de altos serviços ao Brasil, com os trabalhadores dos solidarizamos pela greve. Sem dúvida, também não concordaremos com toda a entrega prevista para parte da Petrobras. E não admitiremos os cortes na educação, que são cortes brutais que inviabilizam as universidades e os institutos federais e prejudicam a educação básica em mais de 2 bilhões. Nessa direção, é preciso que o senhor Jair Bolsonaro aquiete-se, faça a opção se quer governar ou quer ser aquele artista de pantomima. Infelizmente, parece que é a segunda opção a que ele realiza. E, portanto, nós precisamos abraçar e analisar os pedidos de impeachment pelos crimes já cometidos pelo senhor Jair Bolsonaro, para que o plenário dessa casa possa fazer essa apreciação. Não há por que retardar, não há por que procrastinar, é preciso analisar. E os meus sentimentos a todos aqueles que perderam familiares com a Covid-19 maltratada no Brasil. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Agora com a palavra o deputado Arlindo Quinaglia. Obrigado, presidente. Boa tarde. Tá com jeito, Ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar todas as senhoras e senhores parlamentares. Mais uma vez, e lamentavelmente, eu quero aqui homenagear todos aqueles que se foram em decorrência da Covid-19. Hoje, nos últimos números que tive acesso, já morreram no Brasil 115.309 pessoas. Nos solidarizamos também com as famílias. Mas eu quero aqui agora, presidente,
de certa maneira, alertar e até desafiar qualquer defensor qualificado do governo a defender este verdadeiro assalto aos cofres públicos, cometido no dia 30 de julho, quando foi vendido o controle acionário do maior complexo eólico da América Latina, o complexo Campos Neutrais. Resumidamente, a Eletrobras investiu 3 bilhões e 100 milhões neste complexo. Foi vendido por apenas 500 milhões para uma empresa mineira de nome Ômega Energia, ou seja, venderam por 17 valor investido, inaugurada no governo Dilma Rousseff. Em 2011, o escândalo aumenta ainda mais quando nós consideramos que 6 anos apenas depois, ela deu lucro, em 2017, de 345 bilhões, ou seja, venderam pelo lucro de, no máximo, 1 ano e 4 meses. Este é o projeto de privatização do governo Bolsonaro, este é o projeto de privatização, especialmente do ministro da Economia. E está sendo anunciado, desde o governo Temer, a privatização do sistema Eletrobras. E, na época do Temer, diziam que queriam arrecadar de 12 a 16 bilhões. Só para que as senhoras e senhores parlamentares, insisto, inclusive da base do governo, quero ver quem é que defende, quero ver qual é o militar do ministério que defenda. Só no segundo trimestre de 2020, o sistema Eletrobras deu 4 bilhões e 600 milhões de lucro. Eu não posso acusar sem prova. A única maneira de encerrar, de acordo com os meus princípios, mas muito, digamos, mal impressionado, eu encerro com uma frase do poeta Guimarães Rosa. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Obrigado, deputado. Com a palavra agora, o deputado Eduardo Bismarck. Ausente. Então vamos para o deputado Bongás. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas e colegas deputados. Nós votamos na Câmara dos Deputados, o Senado também votou, um projeto de apoio a quem produz comida nesse país, a agricultura familiar. 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros vêm da mão do homem e da mulher do campo. E o presidente Jair Bolsonaro destroçou, despedaçou este projeto. Dos 17 artigos que nós votamos, que foram construídos, são mais projetos de mais de 20 deputados apensados, inúmeras reuniões e construções com as federações, confederações, com a CONTAG, as federações, as FETRAF, movimentos pequenos agricultores, cooperativas, assentados, mulheres trabalhadoras da roça. Enfim, foi uma construção a mais mãos que resultou num processo de ter na agricultura familiar algo que ela não tem mais desde o tempo do golpe, quando se afastou injustamente a presidenta Dilma. Nós não temos mais Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós não temos mais para o campo, para o agricultor familiar, um plano safra específico da agricultura familiar. Quando é para os grandes proprietários, quando é para os desmatadores da Amazônia, quando é para os grandes madeireiros, exploradores dos minérios, destruidores das terras indígenas, dos assentamentos, a violência que se pratica contra assentamentos da reforma agrária e contra a discriminação contra o agricultor familiar, aí passam a boiar. Mas quando é para ajudar, como era esse projeto de uma renda emergencial para o agricultor familiar, pela segunda vez, o presidente veta, diz não.
Quando era para apoiar agricultores que iam ao banco agora para poder pegar, não um juro estratosférico, mas um juro que pudesse ter um juro baixo, com vários anos de carência, vários anos para pagar, para juntar exatamente a produção, junto com o combate à fome no campo, o presidente diz não, veta. Quando era para ampliar os serviços da assistência técnica à extensão rural, para o agricultor ter a presença do extensionista, o presidente veta. Quando era para ter a ampliação dos programas de compras públicas, para colocar programas de alimento para a população brasileira, o presidente veta. Então, essa ação catastrófica do Bolsonaro tem que ser rechaçada pela sociedade. E aqui eu quero lançar o grande movimento, junto com as entidades e no Congresso Nacional, pela derrubada do veto. O Lula tirou o povo da fome. E o Bolsonaro está colocando o povo de novo de volta na fome. Nós não podemos aceitar isso. Portanto, pela derrubada do veto. Obrigado, deputado. Aqui em plenário está presente o deputado Bibo Nunes, que fará uso agora da palavra. Digníssimo presidente Luiz Miranda, nobres colegas, satisfação estar nessa tribuna. Estou nessa tribuna hoje para falar de um dos maiores absurdos, de uma das maiores covardias praticadas até hoje contra o presidente Bolsonaro. O que aconteceu na imprensa nesse final de semana, dizendo que Bolsonaro ameaçou um jornalista, dizendo que ia dar porrada na boca. Isso é um absurdo. Eu, quando estava assistindo a televisão, mas cadê a imagem? Que jornalismo é esse? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Não tinha imagem, porque é mentira. E vá você no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, e você vai ver a verdade. O que aconteceu, a verdade dói nessa imprensa marrom, nessa oposição contra tudo e a favor de nada. A verdade dói. O que aconteceu, o presidente passando pelas pessoas, está no meu Facebook, passando pelas pessoas, e alguém diz, ele ouviu isso, ele ouviu, vamos visitar sua filha na cadeia. Porra, dá vontade de encher tua boca de porrada. Foi isso que ele ouviu. Foi isso que ele ouviu. Não tinha repórter algum. Não tinha nenhum repórter perguntando por que Queiroz depositou 89 mil na conta de Michele. Isto é mentira. Isto não é jornalismo. Isto é uma vergonha. Eu, como jornalista, diretor de televisão, presidente de televisão, estou envergonhado de profissionais que fazem essa imprensa marrom. Vocês viram? Alguém viu essa imagem? Alguém viu em algum local essa imagem? Quando hoje, em qualquer lugar, se grava tudo. Mentira! Imprensa marrom, vergonha, vergonha! O que Bolsonaro ouviu foi o seguinte: vamos visitar sua filha na cadeia. Falou rápido, porra, dá vontade cheia de porrada. Mas falou para uma pessoa que ele interpretou assim. E a pessoa falou, vamos visitar nossa feirinha na catedral. Entendeu errado? Mas não se dirigiu a jornalismo. Aí vem OAB, CNJ, bancar o quê? Brasil. Por isso que Bolsonaro a cada dia cresce mais. Por essa vergonha de atacar o presidente sem fundamento. Me mostre uma imagem. Eu quero uma imagem. Não tem nenhuma. Covardia. Covardes. A verdade dói. Isso é uma vergonha para o jornalismo brasileiro e mundial. Eu estranhei a reportagem, mas cadê a gravação? Cadê a gravação? Não tem. Mas vá no meu Facebook, vá no meu Instagram, vá no Twitter e você vai ver a imagem original, deturpando, dizendo que disse desaforo, que ia dar porrada no jornalista. Mentira! Não teve essa pergunta. Nada disso. Me envergonho. E ainda tem mais. Ontem teve uma solenidade no Palácio Planalto, falando com relação às vítimas. Teve 1 minuto de silêncio e vem dizer na televisão que não se falou nada contra as vítimas. Que desespero é esse? E você, brasileiro, brasileira, patriota com sangue verde e amarelo na veia, não pode admitir essa vergonha. E você que compra o que anunciam, cuidado, porque chega. Foi a maior indignidade jornalística que eu vi na minha vida. Muito obrigado ao presidente. Que a verdade prevaleça. Com a palavra agora a professora
Rosa Neide. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo e, ao cumprimentá-lo, estender os cumprimentos a todos e todas, parlamentares, e a todos os que nos acompanham. Nessa tarde, indignada também com as questões sociais do nosso país, quero falar do eventual projeto Renda Brasil, que tem como principal objetivo tentar anular o nome da existência do maior programa de transferência de renda reconhecido e premiado no Brasil e fora do país, o Bolsa Família, que tirou milhões da miséria e da fome. O que o governo esconde é que, além de cortar recursos da educação, da ciência e tecnologia, ainda quer acabar com o auxílio emergencial de R$600, vai aprofundar a precarização e a retirada de direitos com a carteira verde e amarela, extinguir programas e benefícios fundamentais para o povo, acabar com o abono salarial, acabar com o salário família dos informais e autônomos, que contribui para a Previdência de acordo com a quantidade de filhos, cortar auxílios aos servidores, sabe-se lá quais e com que extensão e critério, acabar com o seguro-defeso pago a pescadores artesanais no período de reprodução dos peixes, acabar com a farmácia popular, que distribui medicamentos para os mais pobres, para tratamento de hipertensão, diabetes, asma, acabar com tudo isso para criar um novo programa. As pessoas não são bobas, a nossa população pode ser simples e humilde, mas ela é capaz de discernir quais eram os programas sociais que o Brasil construiu, que anunciou e que construiu em favor do povo, e o que está sendo destruído para dar uma nova roupagem, para apenas trocar de nome. Essa casa tem que ter toda a seriedade no momento de tratar os recursos públicos em benefício da população. Estamos numa pandemia, mais de 115 mil pessoas já foram a óbito, e neste momento o governo, brincando de dar apoio à população, trocando o nome do maior programa social que esse país já construiu, criando um novo programa, cortando os direitos da população. O que adianta criar um chamado Renda Brasil e não ter mais a farmácia popular, e não ter mais todo o apoio que a gama de rede social dava aos trabalhadores? Então, este governo realmente deveria se preocupar em fazer anúncios para a sociedade. Mas, como parlamentar, eu não tenho direito de vir aqui anunciar nada, porque não tenho o que anunciar, tenho que denunciar. Então, o presidente, antes de ficar pelas ruas falando bobagem, aglomerando, destruindo a nossa população, poderia estar pensando em melhorar, em fazer um mais Bolsa Família. Precisa de mais recursos mesmo, mas não tirando os programas sociais já existentes para criar uma nova roupagem e trocar apenas de nome. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada. Agora com a palavra a deputada Jandira Fegali. Presidente, cumprimento Vossa Excelência e todos os colegas e abro a minha intervenção perguntando o que todos perguntaram ontem o dia inteiro e anteontem, porque Queiroz depositou na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro R$89 mil. Aliás, pergunta-se isso como nós perguntamos também muitas outras coisas em relação à corrupção da família Bolsonaro. Todos os esquemas de corrupção dessa família, inclusive ontem o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, foi flagrado em todas as suas contas com retiradas de dinheiro vivo da sua loja de chocolate, a sua loja de lavagem de dinheiro, que cada vez mais vai ficando explícito o esquema de repasse da chamada corrupção do seu gabinete, apelidado de rachadinhas. Como também o Brasil quer saber como é que o advogado de Queiroz era advogado do presidente da República, e tantas outras denúncias dessa família que vai acumulando denúncias de corrupção aberta, compra de imóveis com dinheiro vivo. Ou seja, é um esquemaço, que vai sendo absolutamente descoberto por todas as investigações, para além
do dinheiro público gasto em gabinetes do ódio e fake news, e há ainda um grande esquema de corrupção quando se usa dinheiro público para favorecer grandes empresas e grandes bancos num grande esquema atrás dessa política do senhor Guedes articulada e acumpliciada com o presidente da República. Essa, aliás, é uma lista de corrupção e de tráfico de influência e de grandes desvios de dinheiro público para o mercado. Portanto, o que a Câmara precisa fazer, e eu cobro mais uma vez, é que se instale a Comissão Parlamentar de Inquérito, de investigação da corrupção deste governo, da corrupção das ações de Bolsonaro e de sua família, que precisam ficar cada vez mais aprofundadas, investigações que precisam levar claramente à demonstração dos crimes de responsabilidade desse governo e, portanto, o impedimento desse governo. Além do mais, eu queria também registrar aqui a nossa preocupação com a renda emergencial, que tamanha é a contradição entre os valores de 300 ou 270, quando nós precisamos, no mínimo, estender esse auxílio emergencial até dezembro, no mesmo valor de R$600, pelo menos, e garantindo uma renda emergencial permanente às populações mais vulneráveis do Brasil. E, por último, alertar ao presidente da Câmara, que teve uma atuação importante junto à ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que acabou baixando uma resolução impedindo os reajustes, porque o presidente ameaçou votar projetos da casa, inclusive um projeto meu, que ficou explícito pelo próprio presidente nas suas redes sociais. Mas nós precisamos, eu vou concluir, presidente, nós precisamos ficar atentos. É melhor votar as leis que nós temos na casa, porque a ANS pode simplesmente impedir o reajuste agora até dezembro e depois tomar medidas que possibilitem um reajuste retroativo. As nossas leis impedem o reajuste retroativo, impedem a não cobertura na inadimplência ou mesmo alterações contratuais ao povo em contratos coletivos, individuais ou contratos empresa. Portanto, presidente, o que eu peço é atenção às leis da casa que precisam ser votadas em relação aos planos de saúde no Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputada. Agora com a palavra, o nobre deputado Fábio Trage. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a cada 7 horas, uma mulher morre assassinada no Brasil. Se começamos a sessão, e isto é um fato, às 13 horas, se chegarmos até às 20 horas, uma mulher terá sua vida brutalmente ceifada. Na pandemia, o número de feminicídios no Brasil cresceu 22%. E no mundo, o Brasil está entre os 5 países que mais assassinam mulheres do mundo. Por sugestão do jurista sul-matogrossense Carlos Alberto Garcetti, juiz de direito e professor de processo penal, foi-me apresentada a ideia de se propor um projeto de lei para retirar o feminicídio da condição de qualificadora do homicídio para transformá-lo em crime autônomo. E apresentei o projeto. Já está tramitando na casa. E esse é um projeto que sintoniza o Brasil com os países juridicamente mais avançados do mundo em termos de legislação penal. O Chile, a Espanha. Afinal de contas, senhor presidente, nobres parlamentares, se o aborto é um crime autônomo, se o infanticídio é um crime autônomo, se o induzimento ou instigação e auxílio ao suicídio é um crime autônomo, por que não deverá sê-lo o feminicídio? É preciso, portanto, corrigir até mesmo na topografia da legislação penal a inserção jurídica do feminicídio, porque não pode ter a mesma estatura jurídica que a qualificadora de um motivo fútil, que a qualificadora de um motivo torpe, que a qualificadora da surpresa
Ora, feminicídio é essência e, como tal, deve ser incerto no Código Penal como crime autônomo para que, ganhando visibilidade, todos nós possamos dar a este tipo penal o tratamento preventivo e repressivo a que faz jus. Portanto, senhor presidente, eu faço o apelo para que este projeto seja aprovado e que meu pronunciamento seja repercutido com a generosidade de Vossa Excelência na voz do Brasil. Acatado, deputado Fábio Tradi, o seu pedido. Agora, com a palavra, o deputado Reginaldo Lopes. Virou o microfone, deputado? Presidente, deputados e deputadas, povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara, eu quero aqui debater a necessidade do país de revogar, na verdade, de prorrogar, melhor dizendo, o auxílio financeiro até dezembro. É evidente que, se não fosse a responsabilidade do Congresso Nacional de ter criado o auxílio financeiro no valor de R$600, o Brasil já teria entrado numa convulsão social e nós estaríamos aí assistindo saques aos supermercados. Além de evitar a convulsão social, também é fundamental para assegurar a economia brasileira um grau de demanda. Portanto, é inaceitável que o programa que o governo quer fazer eleitoreiro, mudando o nome do Bolsa Família, mas promovendo uma redução significante no valor do auxílio financeiro, é uma ação irresponsável do ponto de vista da economia e no enfrentamento às desigualdades. Buscar uma contabilidade criativa, tirando direitos dos demais trabalhadores, como abono salarial, é um vexame, é um crime contra os mais pobres desse país. Portanto, nós queremos aqui apontar 3 fontes para financiar o Bolsa Família 4.0, o Bolsa Família do século XXI, um Bolsa Família capaz de atender milhões de famílias que foram vítimas da pandemia do ponto de vista das atividades econômicas. A primeira fonte é enfrentar os incentivos fiscais. Se o Congresso tiver coragem de reduzir pela metade os incentivos fiscais, tributários e creditícios, senhor presidente, nós podemos arrecadar 200 bilhões de reais. A segunda fonte é lucros e dividendos. Eu sei que o senhor concorda com a ideia. 400 bilhões foram pagos através de lucros e dividendos para 2,100 milhões de super ricos. 27,5 chegaremos a uma conta de 110 bilhões. E a terceira fonte, por questão de justiça. Nós temos que tributar as grandes fortunas improdutivas desse país, acima de 20 milhões. Podemos arrecadar mais 40 bilhões. Chegaremos a 350 bilhões. E é possível financiar, presidente, um programa com mais de 40 milhões de famílias recebendo R$600 com 350 bilhões de reais. Portanto, tem saída. O que falta é compromisso político do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro. Obrigado, deputado Reginaldo. Agora com a palavra, meu amigo deputado Jorge Sola. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade de falar para o Brasil hoje e manifestar nossa indignação a mais absurdos dessa pessoa que não tem a menor capacidade de ocupar a cadeira de presidente da República. O presidente Bolsonaro ataca a imprensa, ameaça jornalistas, diz que vai esmurrar jornalistas,
depois, numa solenidade, pasmem vocês, que se propôs a comemorar a vitória do Brasil contra o coronavírus. Imagine se com 115 mil mortes, mais de 115 mil mortes, se o presidente quer uma vitória, o que é que seria a derrota? O Brasil é o segundo país do mundo em casos, apesar de ter uma das piores capacidades diagnósticas, é o segundo em óbitos, e desde 21 de maio a gente está na marca de 1.000 óbitos em média por dia. É um genocídio que se abate no país. E o presidente comemora e chama os jornalistas de bundões. Mais do que os jornalistas, chamou 115 mil mortos no Brasil pelo coronavírus de bundões. Não tem como, presidente, nós não manifestarmos a indignação contra essa situação. O jornalista que ele ameaçou bater porque perguntou por que a primeira-dama recebia regularmente depósitos bancários feitos pelo Queiroz. Já passou da hora de Flávio Bolsonaro ser réu e ser condenado? Provas estão aí de monte. Não é convicção, não. Provas de lavagem de dinheiro, de usurpar salário de servidores fantasmas, de receber recurso financeiro da milícia, de fazer a lavagem numa loja de chocolates. As provas estão aí. No entanto, o presidente ameaça os jornalistas, diz que vai esburrar, e o Brasil continua sofrendo esse genocídio, a destruição das políticas públicas. Eles querem agora cortar mais de 40 bilhões do orçamento da saúde para 2021. Querem cortar recursos na educação. Já acabaram o conjunto das políticas públicas que tiraram a multidão de brasileiros da miséria e estão novamente empobrecendo esse país. Já entregaram a parte das empresas públicas que faziam parte da Petrobras e não se conformam, querem entregar mais. Estão destruindo o patrimônio, destruindo os direitos da população brasileira, destruindo o orçamento das políticas públicas. Esse governo corrupto, de uma família corrupta, que praticou corrupção no plenário dessa Assembleia, praticou a corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bolsonaro fez uma escola do crime na sua família. A tecnologia de roubar o salário dos assessores, de se envolver com a milícia, foi transmitida para os filhos. Bons alunos, aprenderam muito com o pai e levaram essa prática para além da Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e para outros espaços que ocuparam. A clã corrupta, um governo corrupto, a destruição desse país. Nós não podemos permitir, presidente, que a democracia seja atacada, que a imprensa livre seja destruída e que criminosos como esse continuem sem ser sequer tomados como réu pela justiça. O impeachment está na ordem do dia, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Jorge Sola. Deputada Benedita da Silva. Oba. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presidente Bolsonaro, por que a sua esposa recebeu 89 mil do Fabrício Queiroz? Esta foi a pergunta feita pelo profissional jornalista da Globo ao presidente Bolsonaro, que respondeu na maior truculência. Homem público não pode dar as costas para nenhuma pergunta, ainda que se sinta desconfortável. Este é o papel, principalmente se tratando de um presidente da República. Pois eu quero prestar a minha solidariedade, não somente a este profissional, como a muitos outros, dos quais, infelizmente, a ONG Repórteres Sem Fronteira tem assinalado o desconforto que é a relação do presidente da República com a imprensa brasileira, que somente nesse primeiro semestre de 2020 foram 53 ataques aos veículos profissionais de comunicação. E se nós analisarmos o levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas sobre os ataques de Bolsonaro,
o ano de 2019, contra a imprensa e seus profissionais, nós iremos constatar um total de 116 agressões. Mas, senhor presidente, eu quero, neste momento, também falar a respeito de um balanço feito pela jornalista Hildegard Angel. Ela coloca um balanço na qual a mídia deve prestar atenção e comunicar o povo brasileiro, porque ela coloca que o Brasil está vivendo o maior déficit público da história, a maior retirada da poupança brasileira, maior crescimento da dívida pública da história, maior valor já pago por o combustível neste país, maior déficit na balança comercial da história e a maior cotação do dólar da história. Eu quero acrescentar rapidamente, senhor presidente, maior número de mortes por Covid, maior número de contaminados, maior número de desempregados, maior número de assassinatos de negros e negras, maior número de violência doméstica, maior desmatamento, a maior violência, criminosa violência que estão cometendo nas desocupações das famílias inteiras que deixaram de pagar os seus aluguéis e perderam os seus imóveis por estarem desempregados, vendo famílias chorando com seus filhos nas ruas. É, senhor, de doer o coração. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência pela tolerância, mas vamos dizer a esse Bolsonaro de que ele deve respeitar não só a imprensa, mas também o povo brasileiro. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Agora, para fazer uso da palavra, convido o deputado Marcelo Freixo. Olá, presidente. Boa tarde a todas e todos. Eu quero começar com a pergunta que o Brasil está fazendo e o presidente é obrigado a responder. Presidente Bolsonaro, por que Fabrício Queiroz depositou R$89 mil na conta da sua esposa? Não adianta, presidente, dizer que o senhor vai dar um soco, uma porrada na boca de todos os jornalistas, de todos os deputados, de todos os brasileiros que querem saber se o senhor é ou não é um corrupto. É essa a pergunta que está se fazendo. R$89 mil do Queiroz. O Queiroz está em prisão domiciliar, investigado por esquemas de corrupção no gabinete do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Ele depositou R$89 mil na conta da primeira-dama, da sua esposa, presidente Bolsonaro. Explique ao povo brasileiro por que esse dinheiro foi parar lá. Mas já que o senhor fica irritado com perguntas que o senhor tem a obrigação de responder, vou lhe fazer outras. Por que, presidente Bolsonaro, a filha do Fabrício Queiroz, que é personal trainer no Rio de Janeiro, era funcionária do seu gabinete em Brasília? Por que ela pegava 80% do salário dela e depositava na conta do pai? Sabia, presidente? 80% do salário dela ia para a conta do pai. O pai dela, Fabrício Queiroz. O mesmo que depositou na conta da sua esposa, presidente Bolsonaro. E tem mais. Outra pergunta. Por que o Queiroz, que você colocou, Jair Bolsonaro, no gabinete do Flávio, por que o Queiroz votou para ser laranja no gabinete do seu filho, familiares de um assassino, familiares de uma pessoa expulsa da PM, familiares de um matador conhecido no Rio de Janeiro, para serem laranjas no gabinete do seu filho? Por que seu filho, a comprar diversos imóveis, comprou com dinheiro vivo e, na justificativa da investigação, disse que pegou esse dinheiro vivo com o senhor, presidente? O senhor tem tanto dinheiro em espécie para dar para o seu filho comprar imóvel? O senhor pode responder a isso também? E tem mais, presidente. Tem muito mais coisas. A loja do seu filho, de chocolate, é a loja de toda a rede que mais teve compra em dinheiro. Curioso, né? E hoje saiu matéria da investigação, sobre a investigação, que no mesmo dia que entrava dinheiro na loja, o seu filho sacava. Está ficando cada vez mais claro, presidente, que a sua família tem envolvimentos claros de lavagem de dinheiro. E o que a gente chama de rachadinha nada mais é do que corrupção. Isso não é uma nova política, isso é a mais velha política. Você, presidente Jair Bolsonaro, comprou um imóvel com a sua ex-mulher
e vendeu ele a um preço muito mais alto do que comprou. Eu vou dizer qual é. De 97 a 2008, o senhor comprou 14 apartamentos, 5 deles com dinheiro vivo. 5 deles. Esta é uma prática que o senhor ensinou aos seus filhos. O senhor deve muitas explicações ao povo brasileiro. Responda, não ameaça com violência à imprensa. A gente exige democracia. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada. Temos agora o deputado Rubens Ottoni, como próximo inscrito. Senhor presidente, ilustres deputados e deputadas, povo brasileiro que nos acompanha aqui pela TV Câmara, eu quero aqui, senhor presidente, registrar a minha indignação, o meu protesto diante de mais uma ação aí irresponsável do presidente Bolsonaro, desta feita o veto do projeto de lei 735. Projeto de lei este aprovado nessa casa, aprovado no Senado, e essa casa, senhor presidente, aprovou este PL quase que por unanimidade. No Senado também foi aprovado com o apoiamento de todos os líderes do governo. E este PL, senhor presidente, ele prevê um plano de emergência, um plano de apoio à agricultura familiar para ajudar os pequenos produtores neste período de pandemia. Um plano fruto do diálogo com as entidades da área rural, com as entidades dos agricultores familiares e negociado com os líderes do governo federal. Um plano para apoiar mais de 700 mil famílias em situação de dificuldade na pandemia, um plano para dar auxílio de crédito, de fomento, de auxílio em ações específicas das mulheres agricultoras e também na renegociação das dívidas do setor. Mas, senhor presidente, a falta aí de comprometimento do presidente Bolsonaro com o que é negociado nessa casa, com o que é negociado no Congresso e também a sua falta de compromisso, principalmente com a vida do povo mais simples, humilde, trabalhador do nosso país, fez com que ele vetasse praticamente todo o projeto. Certamente, se esse fosse um projeto para atender o sistema financeiro ou para atender as grandes corporações, ele não teria sido vetado. Bolsonaro vetou quase que na íntegra aquilo que nós aprovamos. Vetou o auxílio de R$3 mil, que seria dado em 5 parcelas, vetou a prorrogação de dívidas e também vetou as linhas de crédito, vetou o fomento à atividade das mulheres agricultoras, atividade dos agricultores familiares que garantem mais de 60% da alimentação que chega à nossa mesa. Por isso, senhor presidente, aqui fica o meu protesto e mais do que o protesto, fica aqui o meu compromisso de aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, lutar para podermos derrubar este veto e garantirmos justiça aos agricultores familiares, aos pequenos produtores desse país, que merecem, precisam deste apoio para superar as consequências graves da pandemia que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Agora com a palavra o deputado Valmir Assunção. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, é com muita indignação que hoje venho a essa tribuna para falar para o povo brasileiro que esse presidente Bolsonaro, ele está à beira da insanidade mental. Porque veja bem, presidente, Brasil, 70% do alimento que chega na mesa de qualquer cidadão vem da agricultura familiar. A agricultura familiar é que produz o alimento para o povo brasileiro. Nós estamos há mais de 5 meses de uma pandemia terrível, que mais de 115 mil pessoas já morreram, mas a agricultura familiar está no dia a dia produzindo alimento. Nós, na Câmara, e também os senadores, aprovaram o projeto Assis Carvalho, que prevê um crédito, que prevê o custeio, renegociação da dívida, um crédito especial para as mulheres, ou seja, um apoio e um reconhecimento da Câmara Federal ou do Estado brasileiro àqueles e aquelas que produzem alimento.
Bolsonaro toma uma decisão de vetar o projeto. Isso é um absurdo. E agora vem para nós a responsabilidade. Acredito que a Câmara Federal, juntamente com o Senado, tem que derrubar esse veto. Porque esse veto não pode prevalecer, senhor presidente. Não pode prevalecer porque nós sabemos quem produz esse alimento para o povo brasileiro. Há uma previsão que no ano que vem pode faltar alimento para a população brasileira. Se não tiver o crédito, se não tiver o apoio à agricultura, se não tiver o incentivo às pessoas a produzir alimento, como é que o povo brasileiro vai se alimentar? É preciso que a Câmara Federal, juntamente com o Senado, possa já se preparar na próxima sessão do Congresso Nacional, que tudo indica que será no próximo dia 2, nós podermos derrubar esse veto e fazer prevalecer a decisão do Congresso Nacional nesse processo duro que nós estamos vivendo nesse país. Portanto, quero chamar a atenção de todas as organizações, que nós temos que continuar mobilizando via as redes sociais, em todos os lugares, pressionando em toda a sociedade para que possamos derrubar esse veto. Vou continuar trabalhando pela derrubada do veto, porque acredito que é fundamental valorizar e fortalecer a agricultura familiar no nosso país, senhor presidente. Nós não podemos aceitar e nem conviver com um presidente que veta, persegue os trabalhadores rurais. Um presidente que veta e persegue os indígenas quando vetou o projeto dos indígenas emergencial. Um presidente que não quer pagar R$600 para os trabalhadores brasileiros, só quer pagar 200 ou 270 reais. Um presidente que ataca jornalista, um presidente que ataca o Congresso Nacional, um presidente que ataca o Supremo Tribunal Federal, um presidente que desmoraliza o povo brasileiro. Nós não podemos aceitar. Impeachment já, fora Bolsonaro. Agora, para fazer uso da palavra, convido o deputado Rogério Correia. Presidente, a pergunta que eu faço: por que Jair Bolsonaro está à beira de um ataque de nervos? Por que ele ameaça dar porrada em jornalista, na democracia? Por que ele chama quem morre de Covid-19 nessa pandemia de bundão? O que leva o presidente Bolsonaro a tamanho nervosismo, a tamanha insensatez, a cometer crime de responsabilidade? Vai aí algumas dicas. Será porque Fabrício Queiroz vai acabar explicando por que depositou R$89 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro? Será porque a pandemia virou genocídio neste governo e nós já passamos de 115 mil mortos e ele não consegue explicar isso para o país, nem para os outros países e para os povos de todo mundo? Será porque a JBS recebeu 47 milhões das Forças Armadas para servir filé mignon e picanha? E será porque a JBS passou 9 milhões desse dinheiro para o advogado dele, Bolsonaro, o Acef, o Anjo, aquele que escondeu o Queiroz, que colocou R$89 mil na conta da Michele e também pagou as contas do neto do Jair Bolsonaro de escola e de plano de saúde? Será porque ele anda tão nervoso, ameaçando dar porrada? Porque ele acha que o impeachment é inevitável? Será isso? Ou porque o seu filho, Flávio Bolsonaro, vai acabar sendo caçado? São perguntas que talvez as respostas sejam todas as anteriores. E será porque os deputados bolsonaristas estão também à beira de um ataque de nervo? Porque o Centrão tomou o lugar deles? Já manda no governo? O toma lá da cá se estabeleceu? Será por que, Bolsonaro, você está tão nervoso, ameaçando dar porrada em todo mundo, acabar com a democracia? Será porque você veta aquilo que é bom para o povo, como vetou agora para os agricultores familiares,
algo que é necessário para que eles sobrevivam na pandemia. Senhor presidente, esse governo Bolsonaro é um governo reacionário, obscurantista, autoritário e ultra-neoliberal. Está acabando com o país e, por isso, ele está à beira do ataque de nervos. Mas a pergunta que deve ser feita é por que o impeachment não entra na pauta da Câmara Federal depois de tantos crimes? Essa pergunta tem que ser feita ao presidente da Câmara e também ao presidente do Senado. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado Edmilson Rodrigues para fazer uso da palavra. Deputado Edmilson, o senhor está sem áudio, apesar do seu microfone estar liberado. Deputado, seu microfone está liberado, aqui aparece para a gente está liberado, porém não sai o áudio. O senhor quer reiniciar e chama o senhor na sequência? Só mandar uma mensagem aqui para mim no meu telefone. Bom, o próximo, chame para mim, por favor, o deputado João Daniel. Libera o microfone, deputado João Daniel. Deixa eu ver se a mesa, libera o microfone, por favor, do deputado João Daniel, porque ele está tentando e não consegue. Obrigado. Agora ativou. Tá? Perfeito, tá meu nobre deputado. É com você. Está me ouvindo, presidente? Presidente, está me ouvindo? Escuto bem, pode prosseguir. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria de dizer que foi construído com muito carinho, com muito esforço, com participação de todas as entidades do campo, em especial a CONTAG, a Via Campesina e todas as demais organizações não governamentais da agricultura familiar brasileira, o PL 735, originário de vários parlamentares, escolhido pelo presidente Rodrigo Maia e o relator Zé Silva, que construiu um diálogo com o governo e as demais forças dentro do Congresso Nacional, em especial na Câmara, que depois de um longo período foi pautado e aprovado pela Câmara Federal, aprovado por unanimidade no Senado Federal. Participou o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura e a bancada do governo nesse debate da construção. O que nos surpreende é que o presidente, hoje, no Diário Oficial de hoje, veta o projeto da agricultura familiar. Ele vetou para que o agricultor familiar, assentado de reforma agrária, os quilombolas, os povos indígenas, os agricultores camponeses e camponesas não tenham um projeto de produção de alimento emergencial durante o período da pandemia. E era crédito de financiamento. O governo vetou R$10 mil para as famílias financiarem produção de alimento. Foi vetado. Foi vetado o adiamento das dívidas dos agricultores. Portanto, nós ficamos com muita indignação o tratamento dado pelo presidente da República à agricultura familiar brasileira. Por isso, acreditamos no Congresso Nacional, acreditamos que o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Maia e os líderes colocarão em pauta na sessão do Congresso para que derrubamos os vetos e garantimos que aqueles que produzem 70% dos alimentos do povo brasileiro sejam respeitados e tenham direito a um projeto emergencial para a produção de alimentos. Nosso repúdio ao governo Bolsonaro pelo veto ao PL 735.
Obrigado, deputado. Vamos tentar agora com o deputado Edmilson Rodrigues novamente. Vamos lá, Edmilson. Obrigado. Perfeito. Agora, tá ouvindo, presidente? Lhe escuto bem. Obrigado, viu? Primeiro, presidente, talvez assim por machismo, mas sem, digamos assim, destoar da realidade, porque há fatos concretos. Não é todo dia que alguém recebe 24 cheques no valor de R$89 mil de alguém que responde por processos de assassinato e na condição ainda de policial ou investigado por um crime de rachadinhas, que acumula em 4 anos mais de 7 milhões, me refiro ao assessor do presidente por um tempo e do filho dele, Flávio Bolsonaro, por outro longo tempo, né, o Queiroz. Aí a brincadeira é que a Michelle é o cheque e a deputada Flor de Lis é o mate, numa referência aí ao jogo de xadrez. Mas eu acho que o cheque-mate cabe também ao Bolsonaro e ao Guedes. O Guedes, não sei se todos sabem, o povo brasileiro tem que saber, ele responde a um processo pela Operação Greenfield e a denúncia do Tribunal de Contas da União pelo desvio de 1 bilhão, pessoal, 1 bilhão de reais dos fundos de pensão de estatais. Sabe o que significa? Dinheiro do trabalhador da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e dos Correios, que agora ele quer privatizar e inviabilizar o aumento, aliás, os direitos trabalhistas previstos no acordo coletivo. Esse mesmo governo queria pagar R$200 apenas no momento de uma pandemia, teve que se curvar a decisão do parlamento e teve que pagar R$600. Ora, o povo brasileiro precisa de uma renda básica. O PSOL apresenta uma proposta porque, se é básico, tem que ser permanente. E tem que ser permanente agora, até dezembro, e tem que seguir depois, enquanto houver cidadão brasileiro nesse país tão rico, passando fome, vivendo desemprego, o desespero do desemprego e da fome. A violência só cresce se há fome, se não há investimento em educação, em formação profissional, em política de incentivo e geração de postos de trabalho. O que o governo propõe? Uma balela de Renda Brasil, em que ele dá com uma mão e tira com a outra. Tira com a mão boba desses que querem destruir a dignidade do povo. Veja só, como é que se propõe criar uma renda de R$247, talvez 300, retirando o abono salarial de um salário mínimo para o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos. Isso tem décadas de conquista. Para isso se cobra o PIS, PASEP. Então querem saquear o direito de quem ganha até 2 salários mínimos, quando um filho do presidente, como mostrou a Globo e outros órgãos de comunicação, num dia tem depósito na sua loja de chocolate de 30, 40 mil reais. É criminoso querer tirar de quem ganha até 2 salários mínimos o abono salarial, ou tirar do pescador o seguro defeso. É o defeso da Piracema, é disso que se fala. Se não recebe o mínimo para sobreviver, ele tem que pescar no momento da reprodução. Obrigado, isso vai inviabilizar o potencial brasileiro, inclusive, de exportação de pescado. Não se pode aceitar esse crime, como não se pode aceitar o fim da máfia popular. Enfim, é se dar com uma mão, retirar com a outra, porque são 21 milhões de pessoas que têm morbidades crônicas e que precisam de um hipertensivo e outros medicamentos baratos ou até gratuitos para que o genocídio não seja perpetrado de forma mais intensa. Obrigado. O dele é outro. Não. Deputado Henrique Fontana, 3 minutos. Não. São 3 horas e 14 minutos. Deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Primeiro, cumprimentá-lo. E como milhões no Brasil, eu volto ao tema Queiroz, família Bolsonaro, sua relação com as milícias e a corrupção da família Bolsonaro. Queiroz é um miliciano, um criminoso investigado a esta altura, já com muitas questões bem estabelecidas do seu envolvimento com redes criminosas. É um amigo de muitos anos da família Bolsonaro. E aí começam as perguntas que têm a ver, deputado Joseildo, com o presidente da Câmara e sua família. Por que um criminoso como Queiroz depositou R$89 mil
na conta da esposa do presidente da República. Deputado Pompeu de Matos, por que Queiroz pagava as mensalidades em dinheiro vivo da escola dos filhos de Flávio Bolsonaro? Por que Queiroz foi protegido, enquanto era procurado como foragido, exatamente, deputado Bilac Pinto, pelo advogado pessoal da família do presidente da República? Mais do que isso, por que uma loja de chocolates de um senador, deputada Érica, dá milhares e milhares, milhões de reais de lucros para que isto gere a compra de imóveis extremamente baratos, presidente Rodrigo Maia, e que logo depois são vendidos por um valor muito mais alto, como se fosse um lucro imobiliário? Tudo isso, deputado Joséildo, na lei de quem tem um mínimo de bom senso, significa lavagem de dinheiro. A família Bolsonaro tem, através desta rachadinha, um esquema de corrupção para lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. E a minha pergunta final vai para o nosso presidente Rodrigo Maia. Por que a Câmara Federal não instala uma CPI para investigar esse esquema de corrupção da família Bolsonaro? Outra pergunta, presidente Rodrigo Maia. Nestes 42 pedidos de impeachment que estão na mão de Vossa Excelência, não há nenhum crime de responsabilidade para ser investigado? Este mar de dinheiro que a família Bolsonaro ganha através do esquema das rachadinhas, esta relação com o Queiroz, esses depósitos da conta da primeira-dama, nada disso está relacionado a nenhum crime de responsabilidade, os ataques à democracia, enfim, tudo isso chega de blindar o presidente Bolsonaro. O Brasil quer investigar a família Bolsonaro, sua corrupção e os ataques à democracia que são perpetrados semanalmente por Jair Bolsonaro. E eu apelo ao presidente Rodrigo Maia, vamos suspender o processo de proteção a Bolsonaro. A democracia brasileira exige essas investigações. Nós não podemos continuar blindando o Bolsonaro. Pompeu de Matos, 3 minutos. Senhor presidente, eu quero aqui, presidente, perante a Câmara dos Deputados, expressar aqui meu reconhecimento pelas atitudes de bravura e de coragem de 3 soldados do 29º Batalhão de Polícia Militar da minha cidade, a minha querida cidade de Ijuí. Soldado André Luiz Cizeski, Everton Maurício Sinatsky Tellier e Matheus de Moura. Esses 3 soldados impediram uma chacina de uma família que seria feita por uma quadrilha de traficantes. Eles corajosamente enfrentaram os traficantes, trocaram enfrentamento e prenderam os traficantes exatamente por uma ação muito forte. Por isso, por terem agido dentro da lei, com coragem, com destemor, eles merecem o reconhecimento não só da sua corporação, mas da sociedade de Ijuí, do Rio Grande e do Brasil, porque agiram de acordo com a lei. O Ministério Público, a própria Justiça reconhece a ação desses soldados. Aliás, ontem, na cidade de Ijuí, por ação deles também, da Brigada Militar, aqui do Rio Grande, eles desmantelaram uma estrutura que estavam lá com um explosivo, com banana de dinamite, para explodir uma casa, um prédio na cidade de Ijuí. Então, eu quero expressar esse reconhecimento a esses 3 soldados. Quero também, presidente, me permita dizer que o presidente Bolsonaro, lamentavelmente, que estava em silêncio, e o presidente Bolsonaro, em silêncio, calado, é um poeta. Mas quando fala, vira um profeta. Mas um profeta do Apocalipse, porque ofende, agride, lamentavelmente, o Bolsonaro Paz e Amor se foi e voltou o Bolsonaro do horror, para ofender jornalista, cidadão, cidadania, dizendo que vai dar porrada nesse, vai dar porrada naquele. Nós queremos um presidente que governe, um presidente que lute contra a pandemia,
contra a doença, e não que ofenda jornalista, que ofenda o povo, que ofenda a imprensa. Não é para isso que o presidente foi eleito. Nós precisamos de um presidente proativo. Nós temos uma crise de pandemia com 115 mil pessoas mortas, 3 milhões e 500 mil pessoas infectadas. São vidas, almas, e almas, vidas importam. Não são só números, não é uma gripezinha, é uma doença poderosa, presidente, é uma doença perigosa e que nós precisamos enfrentar. E a palavra do presidente tem que ser de estímulo, tem que ser de coragem e não de ofensa, não de agressão. Não se dá porrada em ninguém. A gente respeita as pessoas, respeita o cidadão, respeita o jornalista, respeita a dignidade. É isso que se espera de um presidente eleito legitimamente pelo povo. E esse é o meu apelo. Presidente Bolsonaro, por favor, presidente Bolsonaro, governe o seu governo. E governando o governo, governe o Brasil. Que o Brasil precisa de um governo que governe o país e não que brigue com o povo brasileiro. Deputado Joseildo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de conversar com você que me assiste e que recebeu o auxílio de R$600 ou até de R$1.200, você que estava dentro da sua casa se protegendo da Covid-19. De 50 bilhões de reais por mês, e que você recebeu esse dinheiro numa hora difícil, metade desse dinheiro volta para o Estado brasileiro em forma de impostos. Mas o que é que você comprou? Comida, bebida, gêneros de primeira necessidade, quando eu falei bebida, suco, água, para sua casa, tudo que você precisa para se alimentar, para se proteger, para se higienizar. Metade desse dinheiro volta para o Estado brasileiro em forma de impostos. Certamente você não é rico, não precisava estar sendo tributado dessa forma. Entretanto, quem tem uma grande empresa, quem é dono de banco, quem é dono de fortunas e mais fortunas, recebe lucros e dividendos das suas ações e não paga nada por isso. Se comprar um avião, não paga IPVA. Mas se você tiver um carrinho, você paga todo ano IPVA. Se comprar um jet ski, não paga IPVA. Se comprar um iate, não paga IPVA. Mas você paga se você comprar uma moto para trabalhar. Então nós temos, senhor presidente, uma responsabilidade enorme com esse país. Metade dos tributos, ele ocorre aqui no país de forma indireta, tributando o consumo de bens e de serviços, atingindo os mais pobres e deixando aqueles que têm mais dinheiro fora do compromisso de pagar imposto. Nós estamos precisando de cobrar de quem tem e isentar aqueles que têm no trabalho, na sua força de trabalho, a sua renda. Nós precisamos estabelecer a necessidade de fortalecimento de bem-estar social. Nós temos que ter um sistema tributário progressivo e a gente precisa ampliar a tributação sobre a renda, sobre o patrimônio e diminuindo a contrapartida disso tudo na tributação indireta sobre consumo de bens e de serviços. Ou seja, sem aumentar tributo, a gente pode fazer justiça tributária, fortalecer as bases do equilíbrio federativo, elevar a arrecadação sem aumentar os impostos e combater a evasão fiscal, a sonegação e evitar a renúncia fiscal. Nós temos essa responsabilidade e a possibilidade chegou
Portanto, senhor presidente, vamos trabalhar sobre a reforma tributária justa, solidária e sustentável. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado. Deputado Carlos Veras. Está por aí, gente? Carlos, né? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje o que nós podemos perceber é a crueldade do presidente Bolsonaro com os agricultores e agricultoras familiares. A falta de compreensão da importância que tem o campo brasileiro, que tem o agricultor e a que é responsável por ajudar na geração da riqueza desse país. Por isso, senhor presidente, hoje não há outra palavra de ordem. Deputado Nilton Tato. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, primeiro eu quero aqui expressar o meu sentimento pela passagem do grande jornalista Washington Novaes, e como poucos soube entender a importância da pauta ambiental. Ensinou e inspirou nós todos, em especial o próprio jornalismo brasileiro. Mas eu quero conversar um pouco aqui, presidente, com todos os colegas parlamentares. Hoje de manhã, a gente viu no Diário Oficial da União o veto do projeto de lei 735 de apoio emergencial à agricultura familiar. É importante que essa casa aqui entenda que há 15 dias atrás, pouco mais de 15 dias, quando nós aprovamos, tanto na Câmara como no Senado, por quase unanimidade esse projeto, trabalho fantástico, coordenado pelo deputado Zé Silva, dialogado com o governo, com a área econômica, com o Ministério da Agricultura, com a Casa Civil. O que é que mudou de lá para cá? Por que esse setor, onde boa parte sequer conseguiu acessar os R$600 da renda básica, aqueles invisíveis nesse processo da pandemia, que tiveram que paralisar a sua produção, a sua comercialização, porque fecharam-se as feiras, os restaurantes. E é gente fundamental e estratégico para poder produzir alimento. Produzir alimento até para a gente transformar em políticas públicas uma coisa bonita que a gente está vendo nesse processo de pandemia, que é esses movimentos de solidariedade das pessoas coletando alimento e distribuindo para aqueles que não têm. Então, quero chamar a atenção aqui de que esse parlamento está sendo afrontado pelo governo Bolsonaro. E nós não podemos nos calar, de forma nenhuma. Nós precisamos dar uma resposta e derrubar esse voto. Pedir para o Alcolumbre pautar o mais rápido possível, chamar uma sessão do Congresso Nacional e esse parlamento dar a resposta necessária ao governo. Porque o conjunto desses parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, tem clareza da importância que é ter esse apoio à agricultura familiar. Nós temos essa clareza. O que não tem é a área econômica, Paulo Guedes e Bolsonaro que não tem. Então nós precisamos dar essa resposta e não aceitar essa afronta que está sendo feito com esse parlamento. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Paulão. Senhor presidente, colegas parlamentares, em primeiro lugar, eu queria repudiar, senhor presidente, a atitude nociva, antidemocrática do presidente Bolsonaro quando não respeita a imprensa. E esse é o comportamento de fascista. Esses são germes
que alicerça qualquer projeto autoritário. Então, aqui, meu repúdio a esse comportamento inadequado, irresponsável do presidente Bolsonaro. Outra questão que eu também queria destacar, com muita preocupação, é o desmonte que o presidente Bolsonaro vem fazendo nas políticas de direitos humanos que foram conquistadas, principalmente depois de 88. Ele desmontou um programa singular, que é o Disque Denúncia Direitos Humanos. Um projeto que tem um custo barato e que tem um sistema protetivo fundamental, principalmente para combater a violência contra a criança e o adolescente. Lamentável a postura de um presidente que não tem compromisso com as políticas sociais e principalmente com as políticas de direitos humanos voltada para a criança ou adolescente. E a outra questão, senhor presidente, já foi destacado por oradores que me antecederam, a exemplo do deputado Newton Tato, meu amigo, parceiro e um especialista nessa área, é o veto do PL 735. Ora, esse veto tem um papel fundamental que a gente tem que derrubar. Esta casa conseguiu aprovar um projeto que tinha, no primeiro momento, muito contencioso, mas o relator, o deputado Zé Silva, que é da base do governo, conseguiu fazer uma construção e foi aprovado um amparo fundamental para a agricultura familiar, inclusive com apoio do próprio líder do governo na época. E, para surpresa de todos, mais uma maldade. O presidente Bolsonaro veta esse projeto que fere de morte todos os direitos conquistados até agora pela agricultura familiar. Então, os agricultores e agricultoras, no momento de uma pandemia da Covid, no momento do isolamento social, que é o remédio coletivo e barato para você contrapor, mas, ao mesmo tempo, um momento que a gente está atravessando uma crise na economia internacional. E aqui no Brasil não é diferente, atacando principalmente... Para concluir, deputado, por favor. Esse projeto é um alento para a agricultura familiar. Então, senhor presidente, espero que os deputados que votaram por praticamente unanimidade desse projeto tenham hombridade, responsabilidade de derrubar esse projeto nocivo do presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Deputada Érica Cocai. Eu gostaria de perguntar ao presidente Jair Bolsonaro por que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil da conta de Fabrício Queiroz. Por quê? O presidente não consegue responder. Não consegue responder porque, ao responder, será réu confesso. Como também não consegue responder como é que esta conta, que tem relação inclusive com milicianos, ela pôde financiar tantas despesas e um acréscimo no patrimônio do presidente da República que os seus rendimentos não justificam. Nós estamos vivenciando um chocolate transformado em ouro, ou seja, uma loja de chocolates que servia, ao que tudo indica, para lavagem de dinheiro. E, aliado a tudo isso, um presidente que se construiu um palanque eternizado, que é um palanque do ódio, um palanque do desrespeito à liberdade de imprensa, um palanque da grosseria e um palanque das mentiras. Nós temos 860 mil, me parece, reais que foram feitos, transformados em anúncios pelos bancos públicos. Ali patrocinando sites e patrocinando veículos que estão sendo processados por mentiras, processados neste país. Portanto, nós estamos vivenciando o absurdo perdendo a modéstia. Ao mesmo tempo, o Pantanal queima, a Amazônia é devastada. E o que faz a presidência da República através do Exército? Contrata e busca comprar um satélite que
que vai representar 5,3 milhões para poder tentar calar o INPE. Porque o presidente quer calar na força bruta a liberdade de imprensa e os jornalistas, como ele mesmo diz. E, ao mesmo tempo, menospreza mais de 115 mil mortes, porque tenta desqualificar as pessoas que foram vítimas da sua ineficiência, da sua inoperância e do seu eterno compromisso de proteger a sua família de todas as denúncias que a envolvem. Aliada a tudo isso, a crueldade do presidente da República não se controla, porque vetou o projeto que dá auxílio aos agricultores familiares que são responsáveis pela alimentação do povo brasileiro, porque ao mesmo tempo tenta eliminar uma sentença normativa que deu vigência ao acordo dos Correios por 2 anos, para poder quebrar o seu corpo de trabalhadores e trabalhadoras que saem numa greve legítima, uma greve que representa o sentimento de soberania e de defesa dos direitos do conjunto do povo brasileiro. Por isso, necessita e merece toda a nossa solidariedade. Por isso, nós estamos vivenciando a barbárie transformada em forma de governar. Nós estamos vivenciando a mentira, a raiva, a necessidade de impor um silenciamento à imprensa e à própria liberdade como metodologia de governo. No presidente que veta projetos fundamentais para o desenvolvimento do país, ao mesmo tempo corta orçamento da própria educação, corta orçamento da saúde, aumenta o orçamento da defesa, destrói o meio ambiente, porque é a primeira vez que nós estamos tendo no Ministério do Meio Ambiente a política antiambiental de forma despudorada, de forma absolutamente atentatória contra a liberdade, contra a soberania e contra a nossa própria humanidade. Por isso, eu me calo com a mesma pergunta que o povo brasileiro quer resposta. Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua esposa, Michele, recebeu 92 mil reais da conta, ou 89 mil reais da conta de Fabrício Queiroz? Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua esposa Michele recebeu 89 mil reais da conta de Fabrício Queiroz, envolvido com a milícia, envolvido com toda sorte de corrupção? Deputado Coronel Tadeu. Tá aí, pronto. Senhor presidente, primeiro só para checar o áudio, senhor presidente, tá saindo o som? Sim, está saindo. Ok, senhor presidente, boa tarde ao senhor e a todos os nossos colegas parlamentares. E eu gostaria de utilizar esse tempo das breves comunicações para, mais uma vez, enaltecer o trabalho do general Pazuello, que vem conduzindo o Ministério da Saúde com bastante profissionalismo, com bastante seriedade, e nós temos alcançado números absolutos em pacientes recuperados com Covid muito alto. E esses números muitas vezes não são reconhecidos nem pela imprensa, né, e às vezes por determinados segmentos da sociedade que obviamente são contra o governo Bolsonaro. Mas é bom que a nossa população, que a população brasileira saiba que há um esforço enorme, um esforço estrondoso do Ministério da Saúde em propiciar o melhor para a população brasileira. Um dado importante que precisa se ressaltar, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum paciente que tenha pego o vírus que não tenha tido o devido atendimento em nenhum lugar desse país. Portanto, os equipamentos chegaram, os respiradores chegaram, EPIs chegaram, e toda essa logística que está sendo muito importante para manter a tranquilidade da população brasileira está sendo feita pelo Ministério da Saúde. O general Pazuello, que apesar de não ser médico,
até foi muito criticado pelo fato de não ser da área, está fazendo esse belo trabalho e fazendo chegar a todos os municípios o material necessário. Nós tivemos alguns casos aqui em São Paulo, até lamentáveis, porque alguns respiradores chegaram nos municípios e não sei por qual motivo. E ainda não veio essa resposta, porque até eu questionei o governo do estado, os respiradores sequer foram retirados das caixas. Mas isso foi por determinação da Secretaria Estadual. Lamentavelmente, aquela preparação, aquela prevenção que pode ser feita, ela ficou impossibilitada de ser realizada. Eu quero cobrar do secretário da Saúde do Estado de São Paulo por que os respiradores enviados pelo governo federal não foram utilizados nos municípios. Isso foi recentemente, há cerca de 2 semanas. E me vem a questão, por que politizar o vírus nessa hora? Por que fazer palanque só porque foi o governo federal que mandou esses equipamentos e eles não podem ser utilizados? Então, essa politização é que mais me entristece, porque são homens públicos, são políticos que deveriam estar fazendo o melhor para a população do estado de São Paulo, e por essa demagógica disputa que estão até antecipando para 2022, absolutamente sem efeito nenhum, ela perdura aqui no estado de São Paulo. Gostaria de lamentar isso e ressaltar o meu apreço, a minha admiração pelo atual ministro da Saúde. Obrigado, senhor presidente. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que todo o povo brasileiro está fazendo uma pergunta bastante pertinente, como o jornalista fez, ou seja, por que Queiroz e Márcia Aguiar depositaram R$89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? A segunda questão é por que Bolsonaro tem pavor dessa pergunta? Por que ele não suporta? Por que ele explode, né, frente a uma pergunta óbvia? Porque todas as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro já provaram, está lá os dados das transferências. Começou há muito tempo atrás, já tinha R$24 mil na conta da primeira-dama, e o Bolsonaro falou que emprestou 40 para o Queiroz, ainda faltava, não mostrou nenhum recibo, e agora são vários cheques, né, depositados. Mas não só, a filha do Queiroz trabalhou no gabinete do Bolsonaro, Natália Queiroz, ela era personal trainer no Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso aí, mais do que nunca, né? A mulher do Flávio Bolsonaro também tem depósitos do Queiroz para pagar contas da família, de saúde, de educação. E a chocolateria é uma loja de lavagem de dinheiro. Não é à toa que ele está sendo processado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então, o governo Bolsonaro é um governo corrupto, parte de cima, entende? E quando isso vem à tona, ele diz que ganhou a eleição combatendo a corrupção. Como assim? Tem laranja, tem miliciano. Né? Quem estava lá? Mulher e esposa e mãe de Adriano Nóbrega, né? Morto na Bahia, miliciano, treinador de tiro do Flávio Bolsonaro. Tudo isso mostra o seguinte: ele tem pavor que se fale em Queiroz. Não é à toa que ele se calou quando Queiroz foi preso em Atibaia, no sítio do Wassef, que era o advogado do Flávio e do próprio Bolsonaro. Está tudo misturado e ele precisa explicar isso à nação brasileira. É simples. Se ele não tem nenhuma culpa no cartório, ele faz uma coletiva de imprensa e explica essa questão. Por isso, presidente, o povo todo está perguntando, por que depositar na conta da primeira-dama
R$89 mil. Isso chama corrupção. Por isso, presidente, está mais do que na hora de puxar o processo de impeachment. Por isso, eu acho que partidos que hoje querem apoiar Bolsonaro, ele não tem jeito não tem paz e amor com o Bolsonaro. Tem ditadura, tem brilhante ustra, tem tortura, tem ataque à imprensa, é um descontrolado, é um incapacitado para exercer a presidência da República. E eu acho que o Congresso precisa ter responsabilidade, o Supremo também. Obrigado. Está se praticando crimes de responsabilidade. Finalizo, presidente, só para pedir o seguinte: hoje nós vamos ter a votação no Senado do Fundeb, e essa não depende de veto presidencial, como foi feito agora com os pequenos e agricultores familiares. Tiveram mais um veto, como foi a das máscaras, como foi a questão das indígenas, dos setores que precisavam gerar emprego. Por isso, vamos comemorar a votação do Fundeb e proclamar. Espero que o Senado, dessa vez, cumpra, digamos, o que foi votado na Câmara dos Deputados. Obrigado.